Pessoal, eu estou com uma pediatra. Está estreando no programa Nossa Casa no dia de hoje, a doutora Leslie Sartori, esposa do Dr. Tiago Iria, nosso cirurgião plástico, já apareceu muitas vezes no programa Nossa Casa, que encantou muitas mulheres. Faz aqui, será que dá para fazer isso? Eu vou entrevistar ele também, tá? Fique tranquilo, eu vim aqui na clínica já para bater papo com os dois, com todo mundo. E nós vamos, claro, fazer uma pergunta para ele, que as mulheres, lipo e abdominoplastia, tudo bem, fiquem calmas. Mas o nosso negócio aqui é diferente, o nosso negócio aqui é bebês. O frio chegou, né? O frio chegou, geralmente o frio vem, as doencinhas de inverno das crianças vem a gripe. Qual a diferença da gripe e o resfriado, você sabe? Pois é, ela já vai explicar. A vacina, tem essa vacina aí que muita gente reluta em não levar a criança, e se é idoso também não. Sabe por quê? Essa vacina veio para acabar com os velhos. É isso que a gente ouve. Gente, não tem cabimento isso. Eu não consigo vacinar porque diz que eu não estou no grupo, né? Então eu fico feliz, claro. Mas ano passado eu vacinei sim, gente. Mas esse ano eles não quiseram me vacinar. Cheia de saúde, né? Mas hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar de coisas assim meio corriqueira que acontece com as crianças, mas que as mães ou as tatas, né? As babás não prestam atenção. E a fraldinha molhada no inverno, tudo isso. Deixar a criança com o pezinho gelado, sem meinha, né? Essas coisinhas assim, sabe? Do dia a dia. Tem aquelas mãezinhas de primeira viagem. Essa aqui tem gêmeos, que é a coisinha mais linda, gente, mais linda. Mas vamos falar então com a doutora a respeito dessas coisas. Você tá bem? Tô muito bem, Tamires. É um prazer estar participando do seu programa em primeiro lugar. Tô muito feliz de estar conversando aqui com você hoje. Linda ela, né? Muito bonita, muito bonita. Bom, você é daqui? Sou de Umuarama. Sou nascida e criada aqui em Umuarama. Sério? Aham. Só que fiquei 12 anos fora fazendo... Sempre assim, eles vão, se preparam e voltam. Exatamente. Saí com 17 anos daqui e voltei com 28 para 29 anos para Umuarama. Vamos falar então das nossas crianças, que é uma grande preocupação. As crianças são vulneráveis, elas são muito delicadinhas, né? E tem muita gente que não presta muita atenção nessas coisas todas. Vamos começar pela gripe. Qual a diferença da gripe e do resfriado? Então, assim, eu vou começar falando do resfriado, tá? O resfriado, na realidade, ele é uma doença causada por um vírus, né? São vários tipos de vírus. O mais comum é o rinovírus, mas tem coronavírus, tem vírus essencial respiratório, tem uma infinidade deles. Ele é uma doença de via respiratória, mas é uma doença mais branda, uma doença, assim, teoricamente mais fraquinha, tá? Então, principalmente o que acontece nas crianças é da tosse, uma tosse mais fraca, da coriza, aquela, né, secreção nasal, obstrução nasal, e isso acontece de forma paulatina, gradativamente. Então, um dia a criança acorda, ela tá com o narizinho entupido, aí no outro dia começa uma secreçãozinha, depois começa a tosse, mas de forma geral, o resfriado, a criança fica bem. Então, assim, ela tá desse jeito, mas ela come. Ela tá desse jeito, mas ela brinca, né? Ela não tá prostrada, ela tá feliz. É uma criança quase normal, mas com sintomas de tosse e mais congestão nasal, tá? E geralmente esse quadro ele se prolonga por mais ou menos uma semana, às vezes 4, 5 dias, mas no máximo até uma semana e já tem cura completa. O tratamento que é tratamento sintomático, né? Então, assim, não tem um tratamento que vai curar um resfriado. É basicamente um tratamento sintomático. Então, deixar a criancinha bem hidratada, lavar bastante o nariz, que é o maior segredo. Muita gente esquece do líquido só porque é bebê. Tem que dar bastante líquido, tem que lavar bastante o nariz. Às vezes, dependendo da criança, tem até uns xaropinhos que a gente pode prescrever mais para curar sintoma, não para curar a causa, porque a causa é um vírus e vai acabar passando. Uma pergunta. Existe xarope bom mesmo?
Pra falar bem a verdade, Nunca vi. Não existe assim. Tem alguns xaropes, que nem eu te disse, que tenta melhorar um pouquinho o sintoma. Mas eu brinco assim, aquela coisa que minha avó falava, sabe? Se você medicar uma semana para acabar e se você não medicar, é 7 dias. Então, na realidade, é a mesma coisa. Assim, às vezes a gente melhora um pouco assim, a secreção nasal, você tá entendendo? Mas basicamente, hidratar e lavagem nasal é o que faz melhorar mais rápido, né? E que isso não se prolongue. Então, são sintomas mais brandos. Já a gripe possui sintomas mais fortes. Então, é um quadro que a gente fala que é mais florido. A gripe, ela não começa tão paulatinamente assim. É mais agudo, então assim, às vezes de um dia para o outro, a criança já tem, tanto a criança quanto o adulto também, né? Então já tem tosse também e febre, que são os principais sintomas, dores no corpo, dores de cabeça, né? Prostração. Então você vê aquela criança que não tá brincando, que tá, eu brinco, né? A palavra amoadinha lá no cantinho, perde né? o apetite. Perde o apetite, não come. Então assim, ele é um quadro mais florido, ele é um quadro mais, de certa forma, mais grave, né? E a gripe também é causada por um vírus, mas a gente chama, ele tem outro nome, que é o vírus influenza, e ela pode durar mais tempo. Né? Então, assim, mais do que o resfriado. E geralmente o tratamento também é mais sintomático. Então, mas daí já, às vezes, com remédio de dor, com remédio de febre, né? Porque dá bem mais febre. Resfriado, às vezes, só dá febre naquelas crianças bem pequenininhas. No geral, resfriado não tem febre, já a gripe tem, né? Então, assim, às vezes a gente tem que medicar um pouco mais. Aí sim, entrar com alguns medicamentos para melhora. A gripe de diferente também, ela tem um remédio que chama Tamiflu, que muita gente já ouviu falar, já conhece, já tomou, né? O Tamiflu não precisa assim, tá gripado, tem que tomar, não. A gente deixa para os casos mais graves, os casos mais fortes, mais específicos. E o Tamiflu, ele é um antirretroviral que ele acaba daí melhorando tanto, ele não cura rápido, mas ele diminui o tempo de doença e diminui complicações, porque a gripe sim, que é o grande medo de todo mundo, é evolução às vezes para uma pneumonia. A gripe, ela pode evoluir o próprio vírus, influenza. Exatamente. Pode causar uma pneumonia, ou a gente fala assim, tem bactérias que são oportunistas, que aproveitam o mau estado da criança, baixa de imunidade e vem em seguida dar uma pneumonia. Né? Então, basicamente, essas são as diferenças entre gripe e resfriado. A doutora falando isso, passa um filme, né, na minha cabeça. Foi isso que aconteceu com a minha filha, né? Imunidade baixa, ela teve tipo uma pneumonia, imunidade baixa, bactéria, e levaram ela, né? Toda atenção, gente, olha para os bebês, até mesmo para qualquer uma das pessoas, porque hoje a gente às vezes entra na UTI, quantas pessoas com problemas respiratórios e muitas crianças na UTI com meningite. É verdade, isso é verdade. E agora, aproveitando esse gancho seu, que você estava falando de vacina, por isso que é tão importante a vacinação, sabe, Tamires? Tem uma campanha meio contra a vacina, eu nunca entendi muito bem isso. Nem eu. As pessoas me perguntam, você vacina? Eu vacino meus filhos já tomaram, estão com 9 meses, então a campanha vai dos 6 meses de idade aos 5 anos, né? Então, assim, eles são vacinados também para meningite. A meningite no posto tem uma meningite, a gente vacina contra a meningite tipo C. E a gente tem, eu sei que não é todo mundo que consegue, porque a vacina, às vezes, particular é uma vacina mais cara, mas na realidade eles também são vacinados contra a meningo B e uma vacina que chama CWY, porque assim, são doenças graves, e tanto a meningite que você disse, mas a gripe ela também pode ser grave, né? A gripe, para quem já teve um caso de parente ou de filho internado pela gripe, sabe o quão grave uma gripe pode ficar, né? Então assim, aí a importância da vacina, né? Para prevenir internamento, para prevenir piora dos quadros, né? Então assim, eu sou muito a favor da vacina. A primeira vez que a gente dá vacina em bebês, são 2 doses, né? Que a gente chama de primovacinação, são 2 doses. Depois da primeira vez, é uma dose só todos os anos. Vitor, você levou seu filhinho, né? De 2 meses, né? Já foi a primeira? Não pode. Não? É dos 6 meses. Ah, dos 6 meses. Então vai ficar. Você está aplicando a vacina pro teu bebezinho do quê?
Você lembra? Hoje foi a dos 2 meses. É a vacina de 2 meses. Aham. 3 vacinas e uma boquinha. Viu, E na boquinha. O bebezinho nasce e já está aplicando injeção. É verdade. Todinho. Geralmente a mulher não quer nem saber de ficar por perto, né? Pai leva, que o pai é mais forte, né? E lá em casa é diferente, viu, gente? Bem diferente. Só eu que levo. Pai não quer nem saber, ele chora junto, capaz, é verdade. Dá pra entender um negócio desse, mas e a verdade, ela tem razão, porque eu conheço meu amigo médico lá em Toledo, o Dr. Avelino Campagnolo. Eu já falei pra vocês, né? Ele desmaiou uma vez por motivo de uma injeção. Médico, antigo, mas acontece, mas tudo bem. Muita gente fala assim, não sei se você já ouviu falar, uma gripe mal curada pode virar uma pneumonia. Existe? Não, na realidade... Existe uma gripe mal curada? Assim, ó, a gripe, ela tem algumas complicações. Então, assim, ó, uma complicação da gripe é a pneumonia. Não é bem que ela foi mal curada, ela complicou em pneumonia. Uma complicação da gripe é um quadro de otite média aguda, que é a infecção do ouvidinho. Mas a gente não considera assim como uma gripe mal curada. Ela complicou, entendeu? Mas assim, se ela não tivesse complicado, não consigo entender isso de mal curada, sabe? Ou ela curou ou ela complica, ou não curou e ela complicou, aí virou uma sinusite, virou uma otite, virou uma pneumonia, né? Mas não necessariamente que ela foi mal curada. E tem outra coisa, sabe? Às vezes o que acontece, a criança, que é bem isso que você falou, e as pessoas confundem. A criança gripou, ficou lá 1 semana, 10 dias gripadas, melhorou 2 dias, aí 2 dias melhor, começa a piorar novamente. Foi uma gripe mal curada? Geralmente não. Geralmente o que aconteceu? A criança, ela teve uma gripe, a gripe curou, ela melhorou 2 dias, 2, 3, 4 dias, e depois começou a piorar novamente. Por quê? A imunidade baixou. Você tá entendendo? Aí ela fica suscetível a pegar outro tipo de doença, né? Então, assim, por isso que às vezes, assim, parece que não sai... Não só gripe, outras doenças. Pode inflamar a garganta, pode fazer, né? Pode ter a complicação de uma otite, mas pode pegar uma gripe e em seguida um quadro de resfriado? Pode, claro que pode, né? Então, às vezes as pessoas confundem, acham que foi mal curado, mas não é. É outra doença que se instalou pela baixa de imunidade, né? Pois é, tem tudo isso. Vamos virar a página um pouquinho? Vamos ver. Será que a criança pode ter problemas de gripe ou um resfriado a respeito de ficar com a fraldinha molhada? Porque tem muita gente ainda que usa fraldinha de pano, né? Que não usa aquelas fraldinhas compradas. Deixa a criança com xixi. A criança sem meinha, nos dias frios, a criança gela o pezinho muito fácil. Tanto o pé quanto a mãozinha também, né? Tem que cuidar muito, eu acho. Tem que cuidar muito também. Quando você coloca a criança para dormir à noite, ela se mexe muito, ela pode ficar descoberta a noite toda e também pegar um frio danado. Tem muitos pais que colocam a criança dormir junto. Depende da idade, é um perigo. Bom, realmente. Fala a respeito disso, porque você sabe muito mais do que eu, mas tudo isso também tem que ser com muita atenção, não é? Claro, e tudo acaba influenciando, sabe? Na realidade, assim, é verdade que pé no chão causa gripe? Então, assim, é verdade que ficar com o pé gelado, com a meinha, causa gripe? Causar gripe, não. Por quê? Como a gente já conversou, é um vírus, então tem que ter a participação do vírus. Agora, o que é verdade nisso? Porque tem um fundamento, não é coisa de vó só, né? Então fala, vó, não coloca o pé no chão gelado, né? Não deixa sem meia, coloca 2, 3 meses. Por que existe isso? Porque quando a gente tem uma troca brusca de temperatura, então assim, quando a criança passa frio, quando a criança coloca o pé, tá quentinha, coloca o pé no chão gelado, quando a criança toma um sorvete, né? Tudo isso. Quando a criança fica com a fralda molhada por muito tempo, tem uma troca brusca, tem uma variação de temperatura. E as variações de temperatura é comprovado que elas diminuem a imunidade. Você tá entendendo? Então, em estudos que comprovam isso, né? Isso não é tirado, né, de uma lenha, assim, ó. Antigamente, eles acreditavam que era só colocar o pé no chão. Por quê? Porque associava, fica com o pé no chão gelado, realmente fica resfriado, fica gripado. Mas por que isso? Né, por trás disso tem uma explicação científica, porque a imunidade baixa. Então, muito cuidado agora no inverno mesmo, deixar a criança bem quentinha, bem agasalhada. Também, gente, tem gente que dá uma exagerada aí, viu? Também assim, ó,
quentinha, mas não suando, transpirando, Nossa, né? já Porque fica tem absurdo. toda enrolada, que a criança não consegue nem se mexer, daí também eu sou um pouco contra. Mas deixar quentinha, prestar atenção na hora de dormir, eu sou bem a favor, até uso para os meus filhos aqueles macacões que a gente chama inteiriço, né? Que já tem o pezinho ali, porque eles acabam mais pra frente tirando a meinha, rolando mesmo, né? De um lado pro outro e fica... Exatamente. Então dormir, assim, mas cuidado também com muita coisa no berço para não sufocar. Tá? Mas assim, colocar uma roupinha por baixo, um macacãozinho bem quentinho, aí sim, isso de trocar a fralda com frequência também, porque tem muito a ver com a imunidade, que as pessoas não sabem, né? Pois é, gente, tudo isso tem que tomar muito cuidado, prestar atenção. Eu lembro que... Gente, eu sou vó, né? Eu tenho neta de 11 anos, né? Mas quando nós éramos pequenas, eu tinha uma maninha, que depois o Senhor levou também, com 9 meses, mas a minha mãe, no inverno, colocava, né, um edredom, a cobertinha de pena que usava antigamente, né? Isso faz tempo, viu? Faz muitos anos. E a minha mãe amarrava as pontinhas em cima, no sarrafinho da cama, assim, né? Tinha um apoiador, ela amarrava ali para a criança, quando se mexesse, se batesse, não tirasse, né? Mas tem que ser numa altura confortável, não que uma tão perto da boca, a criança pode sufocar. Mas a minha mãe fazia isso. Não tinha também, assim, muitas explicações. Elas não tinham a sabedoria, o entendimento que nós temos hoje a respeito das crianças. Então, quem é mãe, já é vó, a gente já está assim curtida de saber essas coisas, né? Mas sempre é bom um profissional passar isso para vocês. Porque se eu chegar a falar para alguém, você é capaz de não acreditar em mim, mas vai acreditar na doutora. Por quê? Porque ela é pediatra, né? Ela tem os bebezinhos dela, então ela sabe dessas coisas. E nós queremos passar para vocês o que é verdade. Não é mito, gente. É verdade. Então, presta atenção sempre. E esse negócio de pôr o bebezinho para dormir junto no inverno? Olha, você vai ver várias linhas de raciocínio em relação a isso, mas eu não gosto, eu não oriento por vários motivos. Já não foi um, nem dois, nem três, são vários casos de... Quando a gente dorme, nós adultos, então a gente tem um dia cansativo de trabalho, a gente chega em casa, a gente apaga às vezes, você tá entendendo? Então tem risco de sufocar a criança. Em primeiro lugar, já vários óbitos assim que a gente já ficou sabendo, né, que já saiu na mídia, que todo mundo em casa já ficou sabendo, do pai e da mãe rolar ou do pai ou da mãe, né, acabar rolando em cima da criança, do bebê, e ele acabar sufocando e vindo a óbito. Então assim, eu sou bem contra. Outra coisa que eu também não gosto, por quê? Porque a criança, ela necessita de uma rotina, sabe, Tamires? Toda criança precisa de rotina. E a partir do momento que você leva ela para o seu quarto, dormir no quarto no meio do pai e da mãe é uma delícia. Eu não falo assim, ó, de vez em quando, no friozinho, tá maior, sai do seu quartinho, vem pro quarto do pai e da mãe, que você não pode acolher seu filho e deixar de vez em quando isso acontecer. Mas uma coisa é todos os dias, outra coisa é de vez em quando com uma criança maior. Agora o bebê, eu prefiro que deixe no berço, porque a gente não corre esse risco, né? E outra coisa, o bebê começa a ficar... Esses dias eu conto essa história para meus pacientes. Então, assim, um dia eu falei isso para uma mãe, ela ficou até um pouco chateada. Tem uma coisa que se chama dinâmica familiar. Então, assim, ó, a criança é o centro dessa dinâmica, eu tenho certeza. Na minha casa se você perguntar pro meu marido, a mesma coisa. Nossos filhos sempre são o mais importante pra gente. Só que a família inteira tem que estar bem, pra criança estar bem também. Então, assim, aquele pai e aquela mãe que deixa todos os dias a criança no meio dos dois, você atrapalha a rotina como um casal. Você tá entendendo? Então, sempre tem um bebê no meio, né? Então, assim, e às vezes o pai e a mãe não ficam bem e você acaba passando isso pra criança também. Então, eu sou muito a favor da criança dormir no seu bercinho, salvo raras exceções. Tá doente? Então assim, ó, tem bercinho móvel, tem Moisés, dependendo do tamanho, que leva pro quarto quando tá doentinho, quer olhar mais, quer ficar mais próximo, mas no geral deixar o bebê dormir no berço, tá? No quartinho. É isso aí. E se ele chorar, você levanta e vai lá. Com certeza. Outra situação também que eu acho um absurdo. Um frio danado, o bebê chora, a mamãe vai amamentar ele, né? A mamãe dorme e a mamãe sufoca o bebê com seu peito.
Do outro perigo. Não, é outro perigo com certeza. Porque é que nem eu te disse, a gente fala assim, não vai acontecer. Já ouvi várias mães, não, eu tô bem acordada. Não é, gente. Exatamente, só acontece na casa dos outros. E não, tá todo mundo sujeito a acontecer isso. Porque às vezes o cansaço é tão grande, principalmente de mães que levam aleitamento materno, que às vezes acordam 2, 3, 4 vezes pela noite. 1 hora você pode desligar. E daí pode acontecer. Pode o bebê cair da cama, né? Também, que é ruim, muito grave, se bater a cabecinha. Pode o bebê ser sufocado, pode deitar sem querer em cima do bebê. Então, não é aconselhável mesmo, né? Olha os cuidados. Qual o recado que você deixaria? O que você gostaria de falar que eu não te perguntei, que é muito importante para as mamães? Pra gente encerrar. Tá bom, eu queria deixar um recadinho, assim, de prevenção, tá? Que eu acho assim que o melhor remédio é a prevenção. Sempre, né? Então, assim, algumas dicas básicas que parecem que às vezes assim é bobeira, mas não é, muito importante para agora, pro inverno, tá? Para evitar gripe, resfriado, que nem a gente estava conversando. Primeiro, gente, tentar, quando você tem um filho doente, com gripe ou com resfriado, tentar não levar ele para a escola, nem para a creche. Porque são doenças com uma transmissão elevadíssima. Então, se um tá doentinho, vai passar para todos os outros, né? Então, às vezes, não tem como, né? A gente sabe que tem mãe que não tem com quem deixar, que fica complicado mesmo. Mas, se possível, não levar, não deve ser, né? A criança não deve ir nem para a escolinha, nem para a creche se tá doente. A segunda coisa, evitar aglomeração de pessoas. Principalmente bebês abaixo de 6 meses. Então, assim, se possível, nem sair de casa. Falar, a doutora é chata. Nisso eu sou chata mesmo. Porque, assim, a criança até os 6 meses tem uma imunidade muito baixa. Ela já tem, é comprovado que ela já tem imunidade baixa. Então, você leva, quanto mais pessoas no mesmo local, mais chance de transmissão de vírus e bactérias. Então, tentar evitar ao máximo. Outra coisa de fundamental importância, não fumar perto da criança. Tá? Então, assim, o tabagismo, ninguém, né, já é uma coisa que não é bacana, mas você fazer isso perto das crianças piora muito os quadros... Exatamente, exatamente. E piora muito os quadros respiratórios. Vacina em dia, consulta ao pediatra de rotina e o meu último, assim, que de coração, eu fui muito tempo plantonista. Agora, depois que meus filhos nasceram, eu não trabalho mais em plantão. Mas o que a gente observava? Agora, principalmente agora no inverno, a procura ao pronto-socorro de forma desnecessária. Então, assim, tô com dor no pé, levo no pronto-socorro. Tô com uma coceirinha, levo no pronto-socorro. Coisas que você pode esperar no outro dia e agendar com o seu pediatra. Então, assim, gente, tentar... toda vez que você vai ao pronto-socorro, a criança, você leva seu filho, tá sujeito a pegar outras coisas piores, né? Então, assim, levar no pronto-socorro se realmente tem necessidade. Se não, agenda a consulta no outro dia com o seu pediatra. Então, de recadinho, seria isso. Um recadão. Aliás, ela tem razão, porque quantas pessoas já tem uma dorzinha de barriga, tem uma coceirinha no pé, alguma coisa, você vai lá pro plantão, você está tirando a vez de uma pessoa que chega lá grave. Então, prestem atenção, né? Toda atenção, gente, é importante em qualquer situação. Agradeço carinhosamente por este momento. Vai ser a primeira de muitas, com certeza, né? Agora nós achamos uma pediatra, uma mulher que pode falar pra gente, né? De mulher para mulher. Não é as lojas Marisa, mas é de mulher para mulher, viu? Foi um prazer. Mas pode ter certeza que a gente estará aí. Você ficou em dúvida? Pode mandar para o nosso e-mail, então, todas as perguntas, e o WhatsApp também de trabalho está no rodapé do vídeo. Mande. Não pense 2 vezes. Manda e nós viemos aqui e ela responde, né? Nada melhor do que um profissional respondendo as nossas dúvidas. Não vá pedir para a vizinha, o remédio fez bem para o meu filho, toma também, dá para o seu, que vai fazer um efeito, vai ser maravilhoso, você vai dormir bem, a criança dorme bem. Cuidado com isso também. Tem muitos assuntos que nós devemos tratar, mas com ela, numa outra oportunidade. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Felicidades para você, para o Dr. Tiago e para as crianças. O nome das crianças? É Theo e Isadora. Ai, que nome lindo, gente. Muito bonito. Obrigada de coração. Eu vou ficando por aqui, né, com o nosso assunto muito importante, com nossos bebês. Eu vou para o apoio cultural e volto já com vocês, que nós temos mais matéria. E depois temos a culinária, hein? Bem deliciosa.